Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi gerado com o apoio de inteligência artificial, revisado e adaptado para fins educacionais. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. O que a matemática tem a ver com as regras da administração pública? Pode parecer que são dois mundos completamente diferentes, mas olha, os números que a gente aprende na escola são na verdade as ferramentas secretas que governam tudo, desde orçamentos até licitações. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que vem à mente é justamente essa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Direito é sobre leis, palavras, interpretações, né? E matemática, bom, é sobre números, lógica, exatidão. A resposta, na verdade, está na obrigação de governar de um jeito eficiente e, claro, correto. Essa frase aqui vai direto ao ponto. Não é só um exercício acadêmico, sabe? O artigo 37 da nossa Constituição Federal exige eficiência na administração pública. E o que isso quer dizer na prática? Que a precisão matemática não é uma escolha, é uma exigência legal. Um simples erro de cálculo pode sim levar a uma decisão ilegal. Então vamos começar a montar o nosso kit de ferramentas. E a gente começa com o item mais básico, mais fundamental de todos, o contador. Estamos falando dos números naturais. Eles são a base de absolutamente tudo, os primeiros números que a gente conhece e servem para uma função primordial, contar. Agora, pensem nesse cenário que é super comum na administração. Um gestor precisa organizar uns treinamentos. Contar o total de pessoas? Fácil. Mas como dividir esse pessoal em grupos do mesmo tamanho e com o maior número de gente possível em cada um, sem misturar as funções? A contagem simples aqui não resolve. A gente precisa de uma ferramenta um pouquinho mais sofisticada, mas que ainda usa os nossos bons e velhos números naturais. Formalizando um pouquinho, esse é o conjunto dos números naturais. Ele começa no zero, que é super importante, né? Pensa só, 0 processos pendentes, isso representa a ausência de algo. E daí ele se estende infinitamente. É o nosso alicerce, a base para todas as outras ferramentas que a gente vai ver. E a solução para o nosso problema das equipes está no famoso máximo divisor comum, o MDC. O processo todo envolve quebrar os números nos seus tijolinhos fundamentais, que são os números primos. Depois, a gente pega os fatores que eles têm em comum, sempre com os menores expoentes, e multiplica. É matemática pura resolvendo um problema bem prático de gestão de pessoas. E o resultado é 12. Cada equipe vai ter exatamente 12 membros. Com 48 técnicos, a gente forma 4 equipes. Com 60 analistas, 5 equipes. Uma resposta precisa, eficiente, que cumpre todos os requisitos. Tudo isso graças à nossa primeira ferramenta. Ok, a ferramenta de contar é ótima. Mas a administração lida com bem mais do que só quantidades positivas. É preciso saber o que se tem, mas também o que se deve. E para isso, a gente precisa de uma ferramenta nova, o livro caixa, que aqui é representado pelos números inteiros. E aqui está o problema. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 430 de 64, elas são muito claras sobre o equilíbrio das contas públicas. Se um setor gasta mais do que pode, como é que a gente representa essa situação no papel? Os números naturais não conseguem expressar uma dívida ou um saldo negativo. Eles simplesmente não foram feitos para isso. A solução é o conjunto dos números inteiros. Basicamente, ele pega todos os naturais que a gente já conhece e adiciona os seus opostos, os negativos. E, de repente, a gente passa a ter uma linguagem para oposição. Crédito e débito, superávit e déficit, ganhos e perdas. A reta numérica agora vai para os dois lados do zero. E aqui é crucial a gente distinguir dois conceitos. Oposto é o reflexo do número na reta. Já o módulo ou valor absoluto é a distância até o zero, sempre ignorando o sinal de mais ou de menos. Entender isso é fundamental para interpretar balanços. O módulo de uma dívida de 5 é 5, mas o seu valor como oposto é menos 5. Agora, vamos aplicar isso ao nosso problema de orçamento. O crédito que a gente tem no começo é um valor positivo. Cada despesa que acontece é como se a gente estivesse subtraindo um valor, ou, o que dá no mesmo, somando um número negativo. É uma operação bem simples com números inteiros. E o resultado é menos 10 mil. O ponto-chave aqui é que este não é só um número. No jargão da administração pública, isso aí tem nome: passivo a descoberto. Ou seja, uma dívida sem dinheiro para cobrir. É um baita sinal de alerta, com implicações legais sérias, e tudo isso representado por um simples número inteiro negativo. Bom,
Contar e registrar saldos é fundamental, mas o mundo real não é feito só de coisas inteiras. A gente precisa de mais precisão. Precisamos de uma ferramenta que consiga medir as partes, as frações. Então vamos para o paquímetro, o nosso instrumento de precisão, representado pelos números racionais. Esse aqui é um cenário clássico da nova lei de licitações, a 14.133. A diferença de um único centavo pode definir quem vai ganhar um contrato de milhões. Como é que o sistema lida com essas partes de R$1? Pois é, os números inteiros não dão conta do recado aqui. A resposta está nos números racionais, e a definição deles é até bem elegante. É qualquer número que pode ser escrito como uma divisão, um quociente, uma fração. Eles são a linguagem perfeita para as proporções, para os percentuais e, claro, para os nossos centavos. O número racional pode aparecer de 3 jeitos diferentes, mas que, no fundo, representam a mesma ideia. Pode ser uma fração pura, tipo 1/3 de uma verba, pode ser um decimal exato, como 50 centavos, ou pode ser uma dízima periódica, aquele decimal que se repete para sempre. São todas faces do mesmo conceito. E aqui a gente começa a ver como o nosso kit de ferramentas se encaixa. Todo número natural pode ser escrito como uma fração. Por exemplo, 5 é a mesma coisa que 5/1. O mesmo vale para todo número inteiro. Isso cria uma hierarquia, uma espécie de boneca russa, onde cada novo conjunto de números engloba o anterior. Chegamos à nossa última grande ferramenta. A gente já sabe como contar, registrar saldos e medir frações. Mas e quando uma medida do mundo real simplesmente não se encaixa numa fração perfeitinha? Para isso, a gente precisa da planta baixa, que representa o conjunto dos números reais. Imaginem esse desafio de engenharia ou de fiscalização de obras. A área de um quadrado é o lado vezes ele mesmo. Se a área fosse 100 metros quadrados, o lado seria a raiz de 100, que é 10, moleza. Mas, e se a área for 101? A raiz quadrada de 101 é um número decimal que não acaba nunca e nem se repete. Ele não é um número racional. Esse novo tipo de número é o que a gente chama de irracional. São números como o famoso π ou a raiz quadrada de 2, que tem casas decimais infinitas e não periódicas. Eles vêm para preencher as lacunas que ainda existiam na reta numérica dos racionais. E um detalhe importante, um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou ele se encaixa na definição de fração, ou não se encaixa. Agora sim! Com todas as peças na mesa, a gente finalmente pode montar nosso kit de ferramentas completo e ver como tudo se encaixa. Essa é a estrutura final que governa todos os cálculos que um analista pode um dia precisar fazer. E aqui está o grande resumo. A gente começou com os naturais para contar. Adicionamos os negativos para criar os inteiros e poder lidar com saldos. Expandimos para os racionais para medir proporções e partes. E, finalmente, juntamos os racionais com os irracionais para formar os reais, a reta numérica completa que pode representar qualquer medida possível. Cada ferramenta para um problema específico. Então, no fim das contas, fica bem claro, né? Matemática não é só aquela matéria da escola. É, na verdade, a linguagem invisível que estrutura as regras da sociedade. A questão que fica é, agora que essa estrutura foi revelada, em que outras áreas das nossas vidas esses números estão operando em silêncio, definindo o que é possível, o que é justo e o que é eficiente. Bons estudos e até a próxima!